A atividade de investir é uma atividade otimista. Investimos por isso com o objetivo de poupar, acreditando que estaremos mais preparados para todas as fases da vida. Para investir, precisamos de informação. Informação pessoal, relativa ao mercado e à economia, perceber a nossa tolerância ao risco e definir as nossas preferências, como por exemplo o horizonte temporal de investimento. Com esta informação, vamos conseguir tomar melhores decisões e responder melhor à pergunta como investir dinheiro. Para isso, servimos-nos do mercado financeiro, que é a nossa máquina de atualização de expectativas e o indicador avançado do mundo no futuro. Bem-vindos ao Future Proof Talks. Eu sou o Vítor Ribeiro e neste episódio vamos falar da forma como a indústria financeira se está a adaptar às novas tendências de investimento, nomeadamente as relacionadas com os critérios ambientais, sociais, éticos, a sustentabilidade e a inovação. A competição da indústria financeira e o ambiente macroeconómico têm levado ao surgimento de mais produtos financeiros com maior complexidade, numa tentativa de, por um lado, contornar a redução de margens e, por outro, apresentar um maior alinhamento com as motivações e interesses dos investidores. Este aparente conflito de interesses traz novas oportunidades aos investidores, mas também novos desafios na tomada de decisão. Por isso, queremos destacar o papel da poupança como mecanismo de sustentabilidade e o papel do advisor na seleção de ativos que cumpram com as motivações e preferências dos investidores e não apenas com as tendências do momento. Para falar sobre estes temas, tenho aqui comigo o meu colega Luís Silva, Data Analyst na Future Proof. Olá Luís. Boa tarde, Vítor. Vamos lá mais um episódio. Olha, queria começar aqui por um ponto sobre o ESG Investing. A indústria, como sabes, a indústria financeira está a olhar para o ESG como quase para toda a temática do investimento responsável e investimento positivo com grande dinamismo e interesse. Há uma procura crescente, há uma espécie de onda verde, não é? Não do Sporting, mas verde, de ambiente, que está a varrer a indústria. Bem, eu julgo que a ideia é responder a uma necessidade de uma nova geração de investidores. Nota-se que as pessoas estão mais conscientes em termos éticos, ambientais e sociais, mais interessados em sustentabilidade e em valores, muito para além daquilo que é o lucro financeiro que advém dos investimentos. Mas será de facto isso ou vês aqui uma tentativa da indústria de capitalizar esta tendência para criar novos produtos e até eventualmente com mais comissões e uma distração face ao real combate da crise climática e da desigualdade social e das questões éticas? O que é que achas? Sim, sabes que eu sou um bocadinho cético em relação ao Wall Street e de facto se a criação de novos produtos não deve ser propriamente, porque andamos um bocado à volta na mesma dos fundos de investimento e dos ETFs. Sim, com mais temáticas. Sim, a questão é que sempre que é assim um bocado mais temático é uma boa razão para cobrar um FII extra, não é? Sem uma criação, na minha opinião, ainda uma das coisas que também temos vindo a discutir e que vamos ver é a falta de standardização destes produtos e realmente acho que tem havido um aproveitamento e não sabemos se realmente às vezes estes produtos são o que vem na lata, por assim dizer, e se realmente são aquilo que o investidor procura, e tem que haver uma pesquisa muito forte e muito intensa por parte do investidor e ver se realmente estes produtos são aquilo que ele procura, não é só por dizer que uma pessoa pode acreditar, porque não tem havido standardização da indústria e é um pouco declarativo. Basta dizer que não tem que provar que não é verdade? Sim, assim de repente houve uma criação de fundos e ETFs ESG incrível, não é? E muitos dos fundos e ETFs que já existiam transformaram-se em ESG, foram criados novos. Claro, e isso nota-se que... Eu acho que aqui há um misto, ou seja, há um aproveitamento da indústria perante este surgimento e estas novas motivações, mas também há uma clara motivação das pessoas e dos investidores
para estes critérios, não é? Eu penso que, como eu referi há bocado, uma geração mais nova, e tu sabes que existe temos falado muito sobre isto, que existe uma transferência de riqueza enorme entre gerações, e a nova geração que vai receber esta montanha de dinheiro está muito mais alerta em relação a esses investimentos. Agora, sabemos que de facto está a ser um crescimento se calhar demasiado rápido. De repente fala-se imenso e cria-se uma bolha à volta do investimento ético e ambiental. Também me parece que se cria aqui alguma complexidade à volta deste produto. Tu sabes bem que as margens das comissões de gestão e das comissões estão a baixar, e há sempre aquela tendência para criar algo ali à volta que se faça para que se possa cobrar mais qualquer coisa. Aliás, até há um ex-quadro da BlackRock, que é a empresa que tem a iShares, não é? Uma das maiores empresas de ETFs e de fundos de investimento, que alertou para isso mesmo, ou seja, que nós estamos numa espécie de placebo gigante, não é? que transmitimos a ideia aos investidores que o investimento é sustentável e estamos até a evoluir no bom sentido, mas no fundo não será bem assim. Julgo que é importante ter este alerta, e tu disseste bem que é preciso maior pesquisa, e no fundo é preciso que os investidores façam o trabalho de casa, certo? Sim, não, há um bocado de tudo, não é? Aqui haverá com certeza quem está a fazer também um bom trabalho e está preocupado efetivamente com questões ESG, não é? Temos o caso do Fundo Soberano Norueguês, que é o fundo soberano maior do mundo, e efetivamente eles há uns anos, antes até desta, ou mesmo no início desta onda ESG, já os ouvia a falar e a excluir algumas empresas ou de armamento ou de combustíveis fósseis. E a outra questão também, às vezes há uma mistura do ESG e do SRI, e de facto nem responsável. Exatamente, nem tudo é uma questão do ambiente. Eu acho que também está-se a pagar na questão do ambiente, porque é efetivamente o que provavelmente está mais na moda, mas também quando vamos ver mesmo no site de gestoras de ETFs, como a iShares que referiste, uma das coisas que lá está são indústrias de armamento, por exemplo, e isso não é uma questão é uma questão de responsabilidade social, não é? E tabaco, etc. Sim. Aliás, aqui até em termos ambientais, aquelas estratégias que se fala muito, sabemos que o ESG são as iniciais para a Environmental, Social and Governance, não é? Ou seja, são os aspectos, os critérios ambientais, os critérios sociais e o governo das empresas, a forma como as empresas se organizam. Eu diria que aqui, em termos ambientais, os investidores estão à procura de soluções ao nível das emissões de carbono, da gestão de água, portanto aquelas oportunidades em clean tech também. Fala-se muito do Green Book e daquele investimento verde que tanto as economias americanas como a economia europeia estão a prever fazer no futuro próximo. Depois, na vertente social, os investidores e as empresas olham para a privacidade, que é algo que está debaixo dos nossos olhos, não é? E a segurança dos dados pessoais e as relações entre as diferentes comunidades. Eu penso que aqui também é importante esta relação. Nós há pouco tempo tivemos uma guerra, não é? Entre Israel e a Palestina, e vamos tendo de vez em quando isto. As questões sociais são muito importantes, e mesmo as empresas que têm esses fins sociais também estão a sair com algum potencial acrescido. E ao nível do governo corporativo, eu destacaria a ética, as questões salariais, a transparência ao nível fiscal, também muito importante. Também aqui, mais uma vez, fala-se muito, foi avançado até pelo Joe Biden, penso eu, a hipótese de uma taxa de IRC a nível mundial, não é? Pelo menos dos países da OCDE, julgo que é uma tarefa bem difícil de conseguir.
Mas aí está. Estas estratégias existem e de facto a indústria está a tomar conta dessas estratégias, dessas ideias e a potenciar o negócio, mas de facto também existe, e volto a referir, motivações para isso, e também penso que essas ideias podem trazer valor. Agora vamos lá ver. Há custos, não é? E nós sabemos que esses custos, até recentemente li num artigo do Wall Street Journal que os ETFs de sustentabilidade e ligados a estas ideias têm FIIs mais altos, cerca de 43% do que as estratégias standard. Sim, eu acredito que tem havido uma pressão para baixarem, como em toda a indústria, seja de fundos de investimento ativos, seja em ETFs ativos, porque nesse mesmo artigo mostra o quanto está a baixar desde 2018. Exato. E eu acredito que à medida que vai amadurecendo o ESG, vai baixando os custos, vai havendo uma standardização por parte de quem está a fazer a análise. Temos discutido também o facto do CFA Institute se está a envolver nisso e pode trazer alguns benefícios, não é? A uma análise mais que as pessoas se podem, uma entidade independente a quem as pessoas se podem depender mais ou acreditar mais do que propriamente a indústria financeira só, ou a BlackRock, a iShares, etc., que simplesmente, foi como eu disse, é praticamente declarativo, basta eles dizerem que é um ETF ESG, não há ninguém para os contrariar propriamente, a menos que o investidor faça o seu trabalho de casa e chegue à conclusão que não é bem aquilo que quer, não é? Pois, sim, essas expectativas, aliás, até existem já algumas métricas, como sabes, até sim, e a transparência, a FITS. A transparência tem vindo a aumentar bastante em relação a isso, o que é sempre... Estamos aí no caminho certo, na minha opinião. Sim, eu penso que isto são etapas, não é? E as pessoas atendem para tirar aqui alguma expectativa, não é? Há aqui, por exemplo, nos últimos meses temos análises que sustentam que esses ETFs têm retornos, ou podem vir a obter retornos mais elevados, ou seja, as pessoas, os investidores que irão investir nessas empresas, nestas estratégias, poderão obter melhores resultados, até ajustados ao risco, não é? Mas será mesmo assim? Qual é que achas que é a racionalidade para justificar estes resultados acima da média? Sabes que eu tenho a opinião que tudo que é um bocado opinião, ou tudo que é algo escrito e desenvolvido vai ser para arranjar uma opinião e uma justificação para algo, não é verdade? É verdade. A questão é mesmo essencialmente eu acho que quem investe nisto não está propriamente à procura, ou o objetivo principal de quem se realmente o que a pessoa quer é investir em ESG, e tendo eu falado, principalmente lembro-me de uma conversa que tive com uma amiga em 2012, 2013, ainda não havia muito disto, e não havia quer dizer, havia ETFs normais, mas esta onda de ETFs ESG não havia, e eu na altura, ela quando falou, pensei, isto faz ter imensa dificuldade de investir. Passados uns anos, o resto do pessoal acompanhou-a, mas posso dizer que por trás disto, pelo menos no caso daquela pessoa que acredita mesmo, e eu penso que é a situação que Wall Street se poderá estar a aproveitar, ela estava se calhar disposta a pagar mais 25 pontos base por um ETF ESG, mesmo sabendo de antemão que esse 0,25% vinha da performance. Ou seja, claro, mesmo que ela tivesse underperformance, ela estaria disposta a fazer isso, a investir nesse tipo de ETFs. Portanto,
Eu não sei até que ponto dizer, se calhar é mais uma tática de venda, dizer que estes ETFs têm melhor performance ou podem vir a ter, etc, etc. Quem investe e quem é verdadeiramente crente, se calhar está disposto a investir independentemente da performance ser ligeiramente inferior. Agora sim, se dissermos que isto tem uma performance, os ETFs ESG têm uma performance ajustada ao risco superior, é uma tática para, na minha opinião, é mais uma tática para vender mais, porque vai haver pessoas que também vão atrás do retorno e não são os verdadeiros alvos do investimento ESG. Por outro lado, se isso efetivamente se vier a verificar, mais dinheiro entra nestes ETFs ESG, mais os custos baixam, mais a overperformance, hipotética overperformance, acontece e mais dinheiro começa a entrar nesta indústria, que eu acho que realmente poderá sair daqui algo bom, ou pode ser algo passageiro e uma moda, não é? Isso só daqui a uns anos é que vamos saber. Sim, mas este fluxo positivo de dinheiro, não é, que tem entrado na indústria também pode levar, e continuando aquela ideia que estavas a transmitir, pode levar a que as próprias empresas alvo, ou seja, empresas nas quais os investidores investem, sejam compelidas precisamente a enverdar por essa estratégia, ou seja, que se comprometem a entrar, não é? Se uma empresa se compromete a reduzir os riscos ambientais, os riscos sociais e mesmo a componente ética, com certeza que se não o cumprir será penalizada. Claro, percebes? E essa ideia tem que ser bem... Sim, foi como eu disse há pouco, um dos maiores, ou aquilo que eu considero um dos líderes em termos de tentar obrigar as empresas a aplicar o ESG, é mesmo o fundo soberano norueguês, e de facto eles têm tanto dinheiro que eles estavam a obrigar empresas a alterar a estrutura e a forma de funcionamento para que se criam efetivamente que eles investissem. O poder de influência, não é? Exatamente, e saíram de algumas empresas e disseram, olha, não investimos porque detectamos que eles não estão a funcionar como disseram que estariam, porque efetivamente eles têm dinheiro suficiente para ter pessoas para fazer o trabalho de casa. Isto não é? chama-se o ativismo também, não é? Chama-se, claro, é uma estratégia que existe também de investimento, que é o ativismo, que é através da influência, não é? E de facto nota-se isso e eu acho que há aqui um equilíbrio, tem que haver aqui um equilíbrio entre aquilo que são as motivações dos investidores, que são reais, que são de facto efetivas, e nota-se uma preocupação muito maior por todas estas questões, e que de facto, e eu concordo com o que tu dizes, que o lucro financeiro poderá não ser o principal ou pelo menos o único objetivo, certo? Existe de facto essa vertente. Aliás, até há um estudo da MSCI que diz isso mesmo, que as motivações são variáveis, as pessoas querem pôr os seus inputs pessoais, os seus valores pessoais na forma como investem, e isto é cada vez mais importante. Daí que nós tendemos a fazer planos de investimento cada vez mais personalizados. E a importância de que a indústria também se adapte a isto, porquê? Porque vai nos dar também mais soluções, mesmo que muitos deles possam não parecer bem soluções reais, porque se é só mudança de nome, não é só colocar o ESG lá a meio, isso faz parte do nosso esforço, da nossa capacidade também de research e de seleção, precisamente para perceber quais os que estão a seguir mais as orientações ESG e do investimento com impacto e com valores de facto positivos e com benefícios para o futuro. Aliás, eu acho que isso é um dos papéis que nós temos, que é precisamente avaliar e ver os ratings e as métricas que esses fundos e ETFs usam. Como tu sabes, essas métricas são até algo descorrelacionadas entre elas. Tu tens métricas da MSCI, tens métricas da Fitch, tens mesmo da FTSE, quer dizer, tens imensas que
que entre elas, o mesmo ETF pode ser classificado ESG de uma maneira com um rating até elevado da MSCI, e o rating, como sabes, pode ir de AAA até CCC, e de facto na FIDS pode estar classificado com outro rating. Isto é muito importante haver essa uniformização. Aliás, falaste bem do CFA Institute há pouco, que está a trabalhar numa certificação e que pode vir também a ajudar neste esquema de regras que tem que haver, mas de facto as métricas podem confundir, não é? Sim, mas de facto nós até na preparação para este podcast tivemos a ver 2 ETFs que depois eu acabei por ir falando da descorrelação entre várias entidades que analisam, e o facto de não haver realmente uma standardização. Nós até tivemos a ver 2 ETFs da iShares, não foi? O IWDA e o equivalente em ESG, que é o SNAW, e de facto na Morningstar o que supostamente é ESG até tem uma pontuação de sociedade, de responsabilidade social mais baixa do que o IWDA. Portanto, há de facto uma falta de transparência em alguns aspectos, ou pelo menos de standardização. Claro. Em relação a isto, não é? Porque vais a uma entidade e diz-te, não, este é que é o ESG, vais a outra entidade e diz, não, este até tem uma pontuação mais baixa em termos de ESG. Quer dizer, e a pessoa comum fica confusa. O ideal é o máximo de transparência, realmente haver alguém, uma entidade, e vejo nesse campo realmente o CFA Institute. Sim, e outros, quer dizer, o potencial de ser a entidade, porque eles lutam pela standardização das coisas, já noutras vertentes tornaram-se quase o padrão da indústria no que diz respeito a cálculos financeiros e à apresentação de cálculos financeiros, e pode ser que eles se tornem também padrão neste tipo de análise, e que obriguem as instituições a serem mais transparentes, e no fundo eu acho que esta descorrelação entre várias entidades a analisar vai haver sempre. Aquilo que pode acontecer é haver uma delas que se destaque e seja consistente nas análises, não é verdade? Sim, eu até considero que deveriam haver mais que uma, não é? Para não haver esta dependência de uma entidade, há sempre conflitos de interesse, não é? E sempre essas questões que podem ser levantadas a qualquer momento. Mas essa questão, de facto, é para mim a principal na escolha, na seleção de investimento. Ou seja, falaste há pouco dos 2 ETFs, da iShares, e no próprio site da iShares é possível ver a descrição destes dois. Portanto, e aquele que é ESG, de facto não tem, na parte do envolvimento de negócio, tem zero investimento em empresas de armas, portanto, de armas nucleares, de tabaco, portanto, de empresas que estejam fora daquele, ou seja, que violam aqueles objetivos das Nações Unidas de sustentabilidade. Até mesmo empresas de carvão, portanto de petróleo, em várias situações, ou seja, existem mesmo essa preocupação. Agora, também temos que ver isto, mesmo aqueles ETFs, e isto é muito importante, que não são ESG, eles próprios também têm esses ratings, não é? E também têm essa avaliação. E eles próprios, ETFs e fundos de investimento, quer dizer, não estou só a referir-me a ETFs, e eles próprios vão fazer com que as empresas, como nós sabemos, as empresas de armamento vão continuar a existir, e infelizmente, e as petrolíferas também vão continuar a existir, mas o que vão fazer com que essas empresas provavelmente tenham de adotar medidas que vão diminuir esses riscos, não digo os riscos ambientais, em alguns casos não será possível, mas os riscos sociais,
as contrapartidas para a comunidade, propriamente até os riscos éticos, não é? A própria forma de organização da empresa em termos de políticas salariais, em termos de diversidade. Portanto, há uma série de métricas que mesmo essas empresas de negócios mais difíceis e menos compliant com essas métricas podem, de facto, melhorar. Não é? E eu julgo que isto acaba por trazer aqui um ambiente muito positivo. Eu espero é que não seja algo passageiro, algo passageiro e que vem quase como uma enxurrada, a tal onda verde, uma onda imensa, e que fique só vem por de aí, 20 anos. não é? E que sim, que continue e que os investidores também tirem digamos, as suas conclusões e que consigam colocar a sua carteira cada vez mais de acordo com os seus objetivos, as suas preferências. Não é? Sim, tem havido já li análises e realmente foi aquilo que também transmitiste. Os investidores agora mais novos tentam replicar nos seus investimentos os seus valores pessoais e cada vez tem havido maior preocupação com este tipo de investimento social. Vamos ver se realmente nos próximos tem vindo a aumentar a preocupação, tem vindo a aumentar a oferta, tem vindo a aumentar os AUMs, que são o montante sob gestão destes ETFs e destes fundos de investimento. Vai haver os próprios gestores também, não é? Também estão... Claro. Vai haver sempre quem se esteja a aproveitar da situação, vai haver quem realmente acredita neste tipo de investimento, vai fazer parte do investidor e do gestor analisarem se realmente os investimentos estão de acordo com os princípios, porque como dissemos, não há uma relação direta de várias entidades numa pontuação, mas ver como é que eles chegaram a essa pontuação e de facto chegar a uma conclusão que é este tipo de investimento que as pessoas pretendem fazer ou não, mas realmente vamos a ver como é que a indústria se continua a desenvolver. Sim, aqui penso que as pessoas têm que ter os investidores têm que ter bem a consciência de que existem riscos. Portanto, e há algumas armadilhas, não é? E que, em termos de jeito de conclusão, temos que dizer que os ratings são muito diferentes. Portanto, algumas empresas, alguns investidores e algumas entidades, sociedades gestoras proclamam serem ESG, mas não são. Os investidores são muitas vezes induzidos a investir em instrumentos com maiores custos e menores retornos, só porque se intitulam como aderentes à causa ESG, não é? E depois, claro, aquelas empresas nas quais se espera que sejam e que adotem esses valores e que de repente não consigam atingi-los. Aliás, e só em jeito de conclusão também, uma nota tem a ver com o tema atual da inflação, né? Fala-se muito não se fala de outra coisa, além do ESG também agora é a inflação. E este debate tem muito a ver também com isto, porque as grandes companhias petrolíferas que estão a investir cada vez menos, ou seja, porque sentem que não estão a cumprir com estes critérios, né? Que estão a sair um pouco fora desta onda, e ao haver menos investimento, tudo o resto constante, temos que pôr sempre esta linguagem, podemos ter mais inflação, porque vai criar aqui um estrangulamento a nível daquilo que é a logística do mundo. Nós temos que ter aqui algum cuidado nestas análises e se a carteira de facto é de longo prazo e se os objetivos estiverem bem definidos, temos que pensar de facto se os critérios ESG e só pelo facto do ETF ou do fundo for ESG, ou se a empresa se intitula como respeitadora e que cumpre esses critérios, temos que pensar se de facto vale a pena, se é um bom investimento. Portanto, não podemos ir atrás só daquilo que tu disseste, e bem, que é uma moda. É? Nós olhamos para aquilo que são os profissionais da indústria e desde 2019 até 2021, aquilo que se espera
dos gestores de fundos para investir digamos, em ETFs e em empresas que cumprem esses critérios disparou. Quer dizer, a integração de critérios ESG em 2019, praticamente os selecionadores de fundos iriam investir, cerca de 18% destes iriam investir em empresas e em fundos com esses critérios, e de repente em 2021 já são 50%. Portanto, de facto é uma subida incrível. Um crescimento impressionante. De facto. Portanto, e temos que ter aqui algum equilíbrio. Eu diria, mesmo só para concluir, que as pessoas devem olhar sempre para o plano de investimento, para os seus valores pessoais, claro que sim, e selecionarem aquilo que é o melhor para o longo prazo. E de facto, sim, sabemos que no longo prazo, e espero também, pessoalmente, que os critérios ambientais, sociais e éticos sejam válidos e que as pessoas de facto consigam investir naquilo que é mais apropriado a esses valores. E mesmo que de facto que isto seja potencialmente uma moda passageira em termos da indústria, quem investe neste momento e quem está a fazer um plano de longo prazo, se é no que acredita, penso que haverá sempre um nicho para isto, e quem investe tem que ter noção que não vai ter necessariamente o comportamento de mercado, pode ser pior ou pode ser melhor, mas que pelo menos está a investir em alguém que acredita, não é verdade? Sim, e mais personalizado, que é isso que nós também desejamos e defendemos. E que defendemos, que as pessoas adotem um plano que seja personalizado, de acordo com os seus valores, de acordo com os seus objetivos, com a tolerância ao risco, porque não se esqueçam, o ESG também é risco, não é? E as empresas que compram com os critérios ESG estão a reduzir riscos. Bem, Luís, obrigado. Espero que tenha sido útil para tudo isto, esta envolvência grande que existe em volta do Sim, ESG. Eu acho que é uma área interessante e vamos ver como é que se continua a desenvolver e se de facto não só os investidores como o mundo beneficiam desta quantidade de dinheiro que está a entrar no mundo ESG, na verdade. É isso. Obrigado. Até um próximo episódio, Vitor. Tchau. Neste episódio do Future Proof Talks, falamos sobre o que está a mudar na indústria financeira e como devemos investir neste contexto de grandes mudanças. As novas tendências não devem demover os investidores de definirem o seu plano de investimento de longo prazo e um alinhamento total da carteira de investimento àquilo que são os seus objetivos, tolerância ao risco e preferências. Para mais conteúdos e informações sobre este e outros temas, acedam a futureproof.pt e às atualizações do nosso LinkedIn e Twitter. Como refere Sérgio Godinho, no novo normal, nunca nada vai ser nunca igual.